Olá, pessoal, aqui professor Adriano Viaro, junto com Fábio Catani, para mais um episódio do BateCast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Como de costume, Fábio Catani, faça as honras da casa. Bom, Viaro, o pessoal que está vendo no YouTube está vendo que a Cleópatra se assustou com alguma coisa, pulou no meu colo e não quer mais sair, né? Cara, nós estamos com Luciana Brungari. Isso. Olha só o que eu vou falar. Ela é policial federal desde 2004, especialista em direitos humanos e políticas públicas para infância e juventude pela PUC do Paraná, e exploração sexual de crianças e adolescentes pelo Instituto Interamericano del Niño, la Niña e Adolescentes, da OEA, ex-presidente e atual secretária-geral do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Paraná, professora de segurança de dignitários e tutora EAD da Academia Nacional de Polícia, experiência em investigações e combates a crimes de abuso sexual infantil na internet e crimes conexos, dentre outras tantas coisas. Projeto Proteca, proteção a crianças e adolescentes vítimas de abuso. Tem formação no FBI, cara. E, além de tudo, acho que o maior desafio de todos, mãe de 4 filhos. Estamos recebendo com muita alegria, com muita honra, Luciana Brungari, alguém que faz um papel extraordinariamente importante para a nossa nação e para a nossa sociedade. Luciana, muito obrigado por estar aqui. É uma satisfação para nós e será uma honra gigantesca para nossos ouvintes também. Fala um pouquinho dos caminhos que te levaram até isso tudo, Luciana. Se é que uma hora é pouco para tu, é suficiente para tu só dizer o que te levou a tanta coisa, né? É bastante coisa. Primeiramente, boa noite, Catani, boa noite, Viaro, boa noite ao pessoal que está assistindo no YouTube, né? E também que vai ouvir o podcast. É uma honra para mim, né, ter recebido esse convite. Eu pude ouvir outros podcasts que vocês fizeram, achei muito, muito interessante. Eu acho que vai ser muito importante para a gente levar esse assunto para a sociedade em geral, para a gente trazer importância. Bom, primeiro, o que me levou a chegar até aqui, né? Eu entrei para a Polícia Federal em 2004, a gente estava conversando, foi quando você comentou que estava em Curitiba, e fui trabalhar na fronteira, né? Na fronteira com a Bolívia, no norte do país. Passei 2 anos lá, aproximadamente, e aí consegui, e nessa época eu já tinha os 3 crianças, né? Meu quarto filho agora tem 9 meses, e aí eu vim para Curitiba. E aí em Curitiba, que é a minha cidade, onde está a minha família, eu comecei a me especializar e trabalhei com a investigação de crimes cibernéticos de abuso sexual infantil durante alguns anos. E hoje a minha área, o meu foco está mais na área de prevenção e proteção a essas crianças, né? Porque nós temos poucos estudos e poucos dados na área de abuso sexual infantil pela internet. Fala-se muito, infelizmente, né, nos abusos pontuais que ocorrem principalmente dentro das residências, né? Das nossas crianças. Mas, e antes de entrar na polícia, a minha formação é ciências biológicas, né? Não tem nada a ver com o direito ou a segurança pública. Eu trabalhei no Hospital da Universidade Federal, Hospital de Clínicas da Universidade Federal, aqui do Paraná, e comecei a me interessar, a estudar para concursos e me interessar pela área policial, né? Aí fiz um cursinho, me apaixonei pelas áreas do direito penal, e aí eu fiz o concurso para a Polícia Federal e deu tudo certo, graças a Deus. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Luciana, o efetivo da Polícia Federal hoje no Brasil, eu vejo muito nos debates políticos, alguns candidatos dizendo que o efetivo da Polícia Federal é menor do que deveria ser para a demanda que tem no país e para o número de casos que tem no país. O profissional da Polícia Federal percebe isso, sente que esse efetivo deveria ser maior?
Ah, com certeza. Porque nós somos responsáveis principalmente pelas fiscalizações de fronteira. Olha a fronteira, tamanho da nossa fronteira, né? O nosso efetivo é menor do que a polícia, o efetivo da Polícia Militar na maioria dos estados. O nosso efetivo no Brasil inteiro, né? Nós somos cerca de 11 mil policiais hoje. Então, é muito pouco para o Brasil todo. Nós temos uma área muito grande, uma vasta gama de investigações e áreas totalmente diversas, né? Vai desde DRE, a crimes fazendários, a segurança de dignitários, parte de delegacia institucional, crimes previdenciários, que é com que eu trabalho hoje também, fraudes previdenciárias, fraudes contra o sistema financeiro, que aí temos a famosa Lava Jato, né, que foi uma das maiores operações nesse sentido. E N coisas, né? Além de passaporte, migração, fica tudo com a gente, né? Então, a gente tem uma gama muito vasta de áreas para trabalhar, com pouca gente em todos os setores, infelizmente. Me diz uma coisa, como a gente aqui no Batcast deve ter visto outros episódios, a gente também tem um número muito grande de entrevistas com pessoas do esporte, principalmente do jornalismo esportivo. E como está desde 2004 na polícia, nós tivemos, então, nesse teu período de polícia, nós tivemos pelo menos 2 eventos esportivos de grandeza mundial no país, que foi Olimpíadas e Copa do Mundo. Qual foi o papel da polícia? Se tu teve experiência nisso, se tem colegas que tiveram experiência, se a polícia foi acionada, como é que foi esses eventos? Sim, sim. Eu trabalhei principalmente na segurança de dignitários e segurança dos locais onde aconteceram os eventos esportivos, né? E também no CICCR, que é o Centro de Comando e Controle, no Rio de Janeiro, onde foi multidisciplinar. Ali envolvia diversos órgãos da segurança pública, de Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, vários setores de inteligência, das polícias civis também, né? E a BIM, enfim, ali foi um trabalho em conjunto mesmo, na coordenação dessa segurança ali também, né? No Centro de Comando e Controle, vamos dizer. Também, na época, eu trabalhei como segurança do Grão-Duque de Luxemburgo, né, durante as Olimpíadas, e na Copa do Mundo, tanto no encerramento, né, quanto na abertura da Copa. É o trabalho da Polícia Federal, principalmente, atuar nas áreas de inteligência, né? Principalmente na questão de ataques terroristas, controle de imigração, porque vem muitos estrangeiros para esses eventos, então é nosso papel também fazer o controle de toda a imigração do pessoal que vem. O atendimento principalmente aos dignitários, tanto aos brasileiros, né, aos chefes de estados, alguns ministros que têm direito à segurança, quanto a todas as autoridades estrangeiras que vieram em visitas oficiais e alguns familiares também dessas autoridades têm direito à nossa segurança. E vocês são uma espécie de sorteio que acontece, né? Como é que é feita a designação? Se é que tu podes falar, por favor. Normalmente, assim, tem os voluntários, né? E normalmente o pessoal que já tem experiência e que tem o know-how na área, que gosta de trabalhar. Várias pessoas são voluntárias também, colegas são voluntários para trabalhar. E aí, quando falta gente, aí tem aquele voluntário obrigatório. Uhum. Se faltou gente, né? Sim. E tu participaste da equipe de segurança do então candidato e agora presidente da República, Jair Bolsonaro, que deve ter sido um desafio muito grande, porque o Brasil vem já há vários anos, na verdade, desde o primeiro ano antes da Copa do Mundo, desde 2013, o Brasil nunca mais viveu um período de estabilidade e tranquilidade efetiva dentro do espaço social. E deve ter sido uma experiência muito marcante para ti. Tu podes falar para nós alguma coisa de como foi experienciar isso de dentro, né? Como experiência foi muito bom, assim, foi um crescimento, né, profissional na área, porque a segurança dos que nós chamamos de presidenciáveis, e que inclusive está acontecendo agora, né? E que até eu fui convidada para trabalhar, mas como eu estou com um bebê pequeno, agora ficou complicado. Mas amamentando e tudo aí fica difícil, porque viaja muito, né? O seu contato com a família durante todos esses meses até a eleição fica bem restrito, né? Então complicou um pouquinho. Mas foi uma experiência, assim,
muito boa, um crescimento profissional e pessoal muito bom, e não é um segurança fácil, né? Principalmente porque houve o atentado, né? A facada, e então a segurança teve que ficar muito mais, o grau de risco subiu, e a segurança teve que ficar muito mais atenta, e o trabalho teve que ser feito de uma maneira muito peculiar em cima dessa segurança. Foi, assim, bem gratificante, foi uma experiência muito boa, assim. Sim, porque eu imagino, porque a responsabilidade e a pressão vocês devem ter que estar, porque até hoje a história norte-americana sabe quem eram os seguranças de John Kennedy naquela tragédia que aconteceu em Dallas, né, no dia 22 de novembro lá de 62. Então, deve ser uma responsabilidade e uma carga emocional muito grande. Vocês devem ter que estar muito preparados para isso, né? Sim, com certeza. Independente, né, a Polícia Federal, ela atua na segurança, que é bom sempre a gente frisar, independente de partido, de viés político, ideologia, enfim, a Polícia Federal atua na segurança de todos os presidenciáveis até o dia da posse do presidente. Então, independente de preferências políticas, vamos dizer assim, né? E realmente, o que você falou, os colegas que estavam e que prestaram um devido socorro, né, graças a eles, a toda a preparação que eles fizeram antes, ele foi salvo, né? E então foi um trabalho assim muito bem feito, tinham plotado já todos os locais, hospitais, etc. E também conseguiram prender a pessoa que desferiu a facada, né? Que foi o Adélio, enfim. Graças a todo esse trabalho, conseguiram salvar a vida, né? Dele, que era então candidato na época, hoje presidente. Então, você tem que estar preparado. Até então, não tinha acontecido isso no Brasil, né? Com a nossa segurança. Foi um fato inédito e que nos assustou muito e que hoje eu acredito que foi, além de tudo, um aprendizado para a segurança deste ano. A segurança deste ano está muito mais voltada para que essas possíveis atentados que possam ocorrer. Eu queria, Luciana, voltar para a questão dos eventos esportivos, para só a gente reforçar uma questão. Meio àqueles eventos esportivos, principalmente da Copa do Mundo, a gente teve um clima de tensão no país muito grande, já começando em 2013, um ano antes, com o movimento Não Vai Ter Copa, com todas as manifestações de rua que cercaram, as críticas às construções dos estádios e tudo mais. A Polícia Federal esteve envolvida nessas manifestações e nesse clima todo? De maneira indireta, né? Acho que as manifestações para fora do estado sempre fazem quem controla mais são as polícias militares, né? Dos estados, etc. A nossa segurança acaba ficando realmente por conta da segurança dos atletas. Teve sim manifestações, muitas vezes, nos deslocamentos dos atletas, e essa segurança era por nossa conta. Como eu te falei, o nosso efetivo não é um efetivo alto, então nós sempre precisamos contar com o auxílio de outras forças policiais, e nós realmente sempre conseguimos contar. Sempre trabalhamos em conjunto com outras forças policiais para que nada aconteça, sempre para garantir o bem-estar de todos, inclusive dos manifestantes, né? Então, a gente trabalhou na segurança tanto dos atletas quanto de dignitários e autoridades que participaram dos eventos, como dos locais dos eventos, também com inteligência para inibir, coibir e prevenir qualquer tipo de atentado terrorista que pudesse acontecer nessas ocasiões, né? No final da década de 90, salvo engano, perguntaram para o então geógrafo e intelectual brasileiro Milton Santos o que era mais complicado para ele, ser negro no Brasil ou ser intelectual no Brasil. E ele respondeu que o mais complicado era ser negro intelectual no Brasil. Por que eu estou te fazendo essa colocação? Porque agora eu queria te perguntar, o que é mais complicado no Brasil? É ser mulher ou é ser policial? Os dois, pode ser? Eu acho, hoje, infelizmente, nós temos uma cultura de que a polícia é sempre repressiva, né?
E a sociedade, ao invés de buscar na polícia um apoio, ela tem medo da polícia. Isso não pode acontecer. Eu sei, nós sabemos, eu reconheço que nós temos falhas, né, em todas as polícias, como em várias profissões também. Nós precisamos trabalhar para corrigir essas falhas, para que a população em geral volte a ter confiança na polícia brasileira, em todas, né? Para que nós sejamos uma referência boa para a sociedade e não uma referência assustadora. Né? Isso eu estou falando das polícias em geral e não só especificamente da Polícia Federal, né? Quanto a ser mulher, a gente sabe tudo que eu vou te falar isso um pouco, porque isso já começa desde menina, né? Os crimes sexuais de abuso e compartilhamento de imagens de abuso sexual na internet são, assim, disparadamente maiores com relação às meninas, né? Os meninos também são vítimas, porém em idades menores, né? E à medida que os meninos vão crescendo, esses abusos vão diminuindo ou cessando. Então, eu digo que as mulheres já sofrem principalmente essa parte de assédio, o medo de ser estuprada o tempo todo, desde crianças, né? E isso é, lógico, muito ruim. Não sei se eu respondi a tua pergunta aí. Respondeu, sim, claro. Tu colocaste algo que para mim é muito importante, realmente assim, porque para nós, homens brancos, a sensação do contato com a polícia, ela não é uma coisa assustadora, mas tu colocaste algo muito importante. Muitas vezes a polícia, ela acaba sendo vista como algo ameaçador e como algo que, assim, não se sabe até onde que pode se estabelecer a reação de um policial a alguma coisa. Nós vivemos numa era em que cada vez mais até se projeta a ideia de levar a militarização para dentro das escolas. Será que não seria um momento muito grande de se levar mais cidadania? Civilidade não no sentido de civilização, não, mas de pertencimento civil, de compartilharmos a ideia de que vivenciamos um elemento público e que a polícia é nossa. Sentirmos-nos como parte integrante de uma polícia que nos protege. Isso. Me parece que a gente precisaria fazer um movimento inverso, levar cada vez mais cidadania para dentro da polícia. Isso, boa que assim, a Polícia Federal faz algumas ações, vamos dizer, para trazer a comunidade, a sociedade para nós, né? Até quando estava exposto aquele veículo que foi apreendido numa operação, não sei, que veículo que era aquele? O Lamborghini, né? Famoso, etc. Mulher, não tem nada de carro. mas aí... eu também não entendo nada de carro, não. Desculpa, mas tem mulheres que entendem muito, tanto de futebol, de carro, etc. Não, mas não é o meu forte. Aí, o Lamborghini ficou exposto aqui no museu, no Museu de Artes Modernas aqui de Curitiba, né? O famoso Museu do Olho aqui no Centro Cívico, e foi aberto à população. E aí, sim, o nosso grupo de pronta intervenção, que é o GPI, né? Como um grupo especial, foi lá também fazer uma apresentação, né? Outros colegas trouxeram uns cachorros que trabalham na Polícia Federal, né? Os nossos K9, etc. E fizeram apresentações e as crianças adoraram, demonstraram como é que eles farejam, né? Principalmente drogas, né? Qualquer tipo de entorpecente, fizeram essa demonstração. Então, nós fizemos, essa foi uma das ações que eu estou citando, que foi feita em Curitiba. Mas eu sei que várias polícias fazem ações em eventos para trazer a comunidade, para trazer a sociedade para nós, para mostrar o nosso trabalho para o lado do bem, de ajudar a sociedade, de ajudar as pessoas, né? Para que as pessoas se aproximem da gente e não se assustem, né? E não, até eu lembro que a gente estava nessa exposição e aí uma criança, a mãe, sei lá, a criança estava correndo no pátio, mas lá, vou pedir para te prender. Aí eu disse, não, a gente não vai prender, imagina, uma criança não está fazendo nada demais, porque é essa cultura desde a criança, se você fizer alguma coisa errada, você vai ser preso, vai te prender.
entendeu? E não é bem assim, né? A gente ensinar as crianças que de criança não vai fazer algo que vá presa, você está assustando ela, né? Sim, na idade adulta ou na adolescência, enfim, o que for, se ela cometer um crime, é diferente. Mas uma criança, porque ela não está obedecendo os pais, aí você vai causar o quê na criança? Pavor pela polícia, né? Ela fica assustada. E não é isso que a gente quer trazer a sociedade para nós, né? Luciana, por isso, me diz... importante, desculpa. Não, tudo bem. Luciana, para os nossos ouvintes, sempre que vem aquela dúvida de qual é o caminho para fazer uma denúncia, seja de crime de internet, seja de crime de abuso, quando tem que fazer alguma denúncia, é com a polícia militar, é com a civil, é com a federal, qual é o melhor caminho para fazer uma denúncia? Olha, cada polícia tem a sua área de competência, né? Então, aí vai depender do tipo de crime. Mas a polícia militar, hoje, é a que está mais próxima da população, no caso de a violência já está acontecendo, né? Então, o 190 é de praxe, que é o atendimento mais rápido, né? Que pode acontecer naquele momento da violência. Agora, dependendo das outras, principalmente se for violações de direitos humanos, nós temos no Brasil hoje o Disque 100, que funciona muito bem. Principalmente violações de crimes de ódio, crimes de racismo, de compartilhamento de pornografia infantil, de abuso sexual infantil, esse tipo de crime, nós temos o Disque 100, nós temos o 190, de crimes contra mulheres, normalmente nós temos o 180 em vários estados, que basta ligar o 180 para fazer as denúncias. Aqui no Paraná, nós temos o 181, que é da Força Tarefa da Infância Segura, que é de crimes contra crianças e adolescentes. E temos diversos sites e no próprio Direitos Humanos, né? Na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nós temos no Disque 100, o WhatsApp do Disque 100, se você acessar o site, você pode fazer a denúncia, inclusive por videoconferência e em Libras também. Então, hoje nós temos diversos canais de denúncias Brasil afora e vários sites, inclusive de organizações terceiro setor, de ONGs que trabalham com isso, já direcionam os canais de denúncia para esses que são os oficiais e que encaminham as autoridades competentes. Mas, como eu te falei, se a violência está acontecendo, acho que a polícia mais próxima é a polícia militar, o mais rápido atendimento, né? Mas nós temos também todas as delegacias e superintendências da Polícia Federal para atender os crimes que são da nossa competência. A Polícia Federal trabalha com crimes contra contra a União. Então, toda a nossa área é sempre crimes contra a União. Fazenda pública, não são crimes contra o particular, né? Então, se for crimes contra a União, é sempre nossa competência. Vamos entrar num tema delicado, porque nós não temos como não entrar também nessa conversa. As situações de abuso de vulnerável, os crimes de abuso de vulnerável, o percentual desses crimes ocorridos dentro da própria casa é grande? Muito. Nossa. Então, eu tenho dados aqui para te passar, né? Ótimo. Alguns dados. Então, eu queria até começar falando sobre esse assunto, citando um provérbio africano que diz que é preciso de toda uma aldeia para cuidar de uma criança. Uhum. Então, aí, a gente também tem, na nossa Constituição Federal, o dever, enquanto sociedade, enquanto profissionais, de cuidar dessas crianças. A própria Constituição ela é bem clara quando ela cita que a proteção integral de crianças e adolescentes é dever de toda a sociedade. Então, é dever meu, é dever seu, é dever do professor, é dever do médico, do psicólogo, do assistente social, enfim, é dever de todos cuidar dessas crianças, e não só da família e não só da escola, né? Todas as situações de violência, incluindo e principalmente todas de violações de direitos contra crianças e adolescentes, incluindo as violações sexuais, devem ser sempre denunciadas, independente se você vai fazer a denúncia de forma anônima ou não. Hoje nós temos uma lei que foi promulgada este ano,
que garante, inclusive, a proteção toda a proteção que o Estado pode dar em um caso se o denunciante precisar. Eu vou denunciar, mas eu quero falar, eu quero depor e não quero fazer de forma anônima. Caso ele precise de uma proteção do Estado, essa lei garante essa proteção, né? E eu falo também muita coisa. Onde há crianças, há abusadores. Infelizmente, é assim que funciona. E em todas as classes sociais, em todas as profissões. Então, assim, a gente até já tentei fazer um levantamento de dados de quais são as profissões onde que mais tem os abusadores ou os predadores sexuais, como nós chamamos, porque agem realmente como predadores, né? No abuso sexual infantil, principalmente pela internet. E me fugiu aqui. Eu vou passar para os dados aqui. Ó. Não, eu entendo que são todas as classes sociais, até porque a gente tem acompanhado esses crimes midiáticos, né? Se pegar os Nardoni, se pegar o doutor Jairinho, claro que quanto ao doutor Jairinho não dá para se pronunciar porque ele ainda não foi condenado, né? Mas uma coisa que me incomoda muito, e eu me incomodo, mas eu entendo o Estado Democrático de Direito e defendo ele, mas eu tenho o direito de me incomodar. Eu me incomodo muito quando eu observo o discurso da defesa do abusador ou do acusado de abuso. Né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu estava acompanhando o caso do Dr. Jairinho, por exemplo, que não foi condenado ainda, e eu acompanhei toda a argumentação do advogado de defesa, e eles estão entrando com um recurso para dizer que o Henry morreu por erro médico. Entende? Então, isso são coisas que realmente nos perturbam, né? Porque o menino com 20 e poucas lesões corporais, e eles estão alegando que essas lesões são frutos do trabalho de tentar reanimar, que foi isso que fez os 20 e poucas marcas no corpo. Então, eu entendo o quão delicado deve ser os casos que tu tratas, né? Porque são crianças, são menores, não estamos nem falando de violação sexual, mas do assassinato de uma criança, né? E por isso que eu te perguntei se isso acontece muito dentro da família ou se são os casos de família que se tornam mais públicos, né? Não, até pelo contrário, os casos de família são subnotificados justamente porque acontecem dentro da residência, né? E na pandemia, olha só, eu vou te passar os dados, mas antes eu só queria te falar que, inclusive, esse caso, né, do Henry Borel deu origem a uma lei bem atual que é sobre o infanticídio, né, assassinato de crianças. E só voltando um pouquinho, que você tinha me perguntado com relação aos abusadores, e eu me perdi aqui, eu tentei fazer um estudo em relação à idade e às profissões dos abusadores, e a gente não consegue definir uma, porque tem de tudo, de todas as classes sociais. Desde a pessoa que trabalha com TI até o médico, né? Até o pedreiro, até o professor, o animador de festa infantil. Então, são N profissões e diversas faixas etárias, de 16 a 70 anos. Sendo que, sim, os abusadores, na sua grande maioria, são entre 30 e 70 anos. Quer dizer, olha o rol, né? É uma gama muito grande, né? Então, voltando, eu vou te passar os dados que são extraídos de instituições que trabalham na defesa dos direitos da criança, por exemplo, a Childhood, e que eles falam que mais de 80 mil denúncias de violações de direitos da criança e do adolescente aconteceram no ano passado, cerca de 40 mil registros de abuso em um ano, e que cerca de 100 crianças ou adolescentes sofreram abuso sexual no Brasil por dia. E a cada 24 horas, cerca de 320 crianças ou adolescentes são exploradas sexualmente. Segundo o Ministério Público aqui do Paraná, de três crianças ou adolescentes são abusadas no Brasil a cada hora. E mais de 70% desses abusos acontecem dentro de casa. E normalmente por alguém da família, pais, padrastos, primos, irmãos, ou alguém próximo à família, o vizinho, tio, um parente que frequente a casa, um amigo que frequente a casa, ou até mesmo um instrutor daquela criança, um professor, alguém que faça parte do seu meio.
é muito grande, são 70% de chance da criança ser abusada por alguém que está próximo dela e que deveria proteger e não o faz. Então, esses números são assustadores. Aí eu sou obrigado a te fazer uma pergunta, porque assim, aí está a grandeza do trabalho das polícias, e eu vou te dizer assim, eu sou aquela pessoa, e o teu esposo sabe muito bem disso, a gente já discutiu várias vezes, debateu várias vezes, sabem disso, eu sou um grande defensor dos direitos humanos, um grande defensor do Estado Democrático de Direito, assim como ele também o é, mas eu tenho a consciência de que eu não teria a mínima capacidade de trabalhar nesse tipo de área e com esse tipo de situação. E te digo mais, se eu, numa ação policial, participasse de uma captura de um pedófilo, a minha noção de direitos humanos iria por água abaixo, o meu emprego na polícia iria por água abaixo, e eu acho que o meu futuro seria atrás das grades, porque o que eu faria com essa pessoa, eu não tenho esse preparo. Então, por que eu estou te colocando isso? Estou perguntando como é que é feita a seleção e o recrutamento para um policial? Basta ele passar no concurso? Depois, o que é feito para ele estar apto realmente a trabalhar com esse tipo de situação? Como é que funciona isso? Porque eu não sei o Catani, mas eu ia querer cortar em migalhas se eu pego alguém que está violentando uma criança. Menor dúvida que faria a mesma coisa. Crianças e idosos também. Os mais vulneráveis. Olha só, isso você tocou num assunto que é bem delicado dentro da polícia, porque nós, policiais que trabalham com esse tipo de crime e que precisam visualizar imagens de abuso, inclusive de bebês, por incrível que pareça, tem gente que não acredita, mas é muito, e quanto menor a idade da criança, quando isso vai para a internet, para o meio digital, maior valor econômico tem. Quanto mais meios cruéis são aplicados naquele abuso, quanto menor a idade da criança, quanto mais a criança grita, chora, esperneia, maior valor econômico tem na venda desse material, por incrível que pareça. Então, esses meios cruéis, essas pessoas, né, que são os predadores que a gente chama, que são os perversos, eles se aproveitam da fragilidade dessas crianças para praticar esse tipo de crime. E nós temos que assistir, muitas vezes, isso é muito difícil para tentar identificar primeiro da onde é aquela criança, de qual país, para onde que nós vamos encaminhar, quem é o abusador, pegar assim, minúcias da cena para que a gente possa localizar e criar materialidade naquele crime para que aquele cara realmente fique preso. Porque as nossas penas para esse tipo de crime já são muito baixas e ainda o cara não fica preso, é pior ainda. Então, a gente tenta trabalhar o melhor possível. O que te faz trabalhar com isso? É a vontade de trabalhar? Não é muito difícil alguém querer trabalhar com isso, porque nós não temos auxílio psicológico, psiquiátrico dentro das polícias para quem trabalha com isso, que precisaria, porque não é fácil. Qual é, o que te leva a trabalhar com isso? A vontade de exterminar esse tipo de crime. É isso que te faz trabalhar com isso, porque não tem como você sabe que aquilo existe, que aquilo está acontecendo, é perturbador, e você quer livrar todas as crianças do mundo, porque são crimes transnacionais, né? Todas as crianças do mundo desse tipo de abuso. E não é fácil, não é uma tarefa fácil. Eu, para mim, acho que é uma das tarefas mais árduas das polícias, e aqui eu digo porque tem a competência da Polícia Federal, mas também tem a competência das polícias civis dos estados em investigar esse tipo de crime. Ainda tem na Deep Web, que um tempo atrás vazou a informação, que na Deep Web estava circulando um manual feito por pedófilos, ensinando como fazer, ensinando como abusar da criança e tudo mais. Isso aí existe, a polícia pegou esse material, a polícia ficou sabendo disso. Eu me lembro até que falaram que tinha luvinhas para dedo, para falar com a criança com palhacinhos, enfim, coisas absurdas, né? Absurdas. Esse material existe ainda, está em circulação ainda? Olha, provavelmente sim, infelizmente. Por mais que você tire esse material de circulação no que tange a gente, mas eles se hospedam em sites no mundo inteiro, né? E em alguns países a fiscalização e o combate a esse tipo de crime não é tão forte, né? Quanto em outros.
E sim, existem fóruns dentro da Deep Web, dentro da Dark Web, que eles falam que é a internet mais obscura ainda do que a Deep Web, né? Onde só se encontra assim, coisas assim, terríveis ali dentro. E eles participam de fóruns de abusadores, do que a gente chama de pedófilos, né? Que não é bem o termo certo, né? Mas existem fóruns ali onde eles se instruem. Como é que chega numa criança? Como é que eu posso fazer isso? Como é que... Olha, para você ter uma ideia, a Polícia Federal prendeu alguns anos atrás um cara que a gente... lógico, quando a gente consegue identificar a pessoa e sabe que aquela criança está em perigo, está em risco iminente, que vai acontecer o abuso ou que ela está sendo abusada, você aborta a missão de toda uma operação, não importa, para salvar aquela criança. E depois você continua. Né? Mas o importante é quando a gente consegue identificar a vítima onde ela está. Isso aconteceu alguns anos atrás e foi preso um pai, que eu nem sei se eu posso chamar isso de pai. Ele estava perguntando nos fóruns, pedindo orientação de como ele abusaria do filho que ia nascer. A esposa estava grávida de 8 meses. Tem ideia do que é esse tipo de crime? Uma pessoa pedir instrução para abusar do próprio filho recém-nascido. Isso acontece. Nossa. Eu não vi. Eu recentemente, Luciana, nós tivemos um episódio que chamou muito a atenção até pela repercussão de quem o protagonizou. Nós temos um youtuber chamado Bruno Ayub, eu até pesquisei porque ele é conhecido meramente como Monark. E ele, eu não vou dizer que foi infeliz, porque não é, foi criminosa a postagem. Isso é o Fábio Catani quem está dizendo, vejo isso como criminoso. Ele questionou a prisão de quem simplesmente consome e armazena pornografia infantil, como se isso não fosse dizer, isso é uma coisa errada, mas não é crime. A repercussão que esse tipo de opinião traz para a sociedade, ela, infelizmente, ela é muito grande pela dimensão. E não dá para se tratar esse tipo de pessoa simplesmente como alguém meio perdidinho do que está dizendo. Para mim, me parece que isso é uma ação criminosa. Principalmente, eu complemento, quando você tem milhões de, centenas, milhares de seguidores e de pessoas que creem naquilo que você diz, que te seguem porque gostam e acompanham o seu pensamento. Quer dizer, isso, para mim, tem uma responsabilidade social muito grande além do crime, né? Então, o que acontece? O que ele falou, se ele desconhecia que era crime, sabe aquele ditado, em boca fechada não entra mosca? É melhor se calar, não fale sobre o que você não conhece, principalmente de um assunto onde a gente está falando de abuso sexual de crianças. E se ele não sabe, e aqui eu vou falar, essas crianças são de bebês recém-nascidos até adolescentes, de todas as idades. E isso acontece com meninas e meninos. Então, eu sempre falo assim, quando você tem dúvida se aquilo é certo ou errado, ou até um crime, se coloca no lugar. Pensa se fosse você, criança, sendo abusada, e querer a sua imagem sendo baixada, assistida por milhares de pessoas para o resto da sua vida na internet, o seu filho, o seu parente, seu sobrinho, o seu afilhado, sabe? Aquilo pode ser com qualquer criança. Meu Deus, como é que você vai achar que aquilo pode ser normal? Ele só não vou ser amigo dele. Por favor, né? Foi assim a frase que ele usou, né? Eu só não vai ser meu amigo, mas eu não sei se é crime. Meu Deus! Né? Então, aqui eu trago para vocês. É crime, sim. Está no artigo 241 do ECA. Adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou qualquer forma de registro contenha cena de sexo explícito, pornográfico envolvendo criança e adolescente. E aqui eu já faço um adendo que não é mais, apesar do ECA falar de cena de sexo explícito, hoje nós já temos entendimento do STJ que apenas entre aspas, né? Você filmar a criança, mesmo que não tenha a cena de sexo explícito, a criança esteja vestida, mas se você filmar ou com foco nas suas partes íntimas, nos seus genitais, mesmo que a criança esteja vestida, porque isso acontece, principalmente por quem está dentro de casa, pais, padrastos, tios, filmarem lá a sobrinhazinha de 3 aninhos, tá? 3 aninhos de idade, dormindo de calcinha, por exemplo, ele vai lá e fotografa a criança e compartilha nesses grupos e nesses fóruns.
É isso que acontece. Então, hoje nós temos um entendimento do STJ que mesmo que a criança esteja vestida, não precisa ser cenas de sexo explícito em si, ou a criança também não precisa estar nua, ele também está cometendo um crime. Isso acontece, e eu vou te dizer mais ainda, aonde que chega a perversidade e a loucura dessas pessoas. Existia, foram derrubados, né? Alguns perfis, tanto no Instagram, porque algumas, justamente pelo meu perfil de trabalhar com isso, de atuar nessa área, muitas pessoas acabam me procurando e denunciando, olha essa página que está acontecendo, olha. Existia uma página no Facebook, outra no Instagram. A do Facebook se chamava, se eu não me engano, Calcinhas. Sabe o que era? Eram os caras compartilhando calcinhas das filhas, das sobrinhas, das enteadas, que eles iam colocar a roupa para lavar e fotografavam e sentiam um prazer naquilo. Imagina, da filha, e diziam assim, da minha filhinha de 3 anos, eram calcinhas até de bebês, de fraldas, entendeu? Calcinhas de rendinha ou calcinhas de adolescentes, de criança de 7, criança de 9 anos. E, lógico, os comentários são os mais absurdos que nem dá para falar aqui, que estavam embaixo. Eu queria fazer um parênteses, Luciana, porque assim, eu não tenho nenhum tipo de restrição e nenhum tipo de... Eu confesso, desculpa, Viário, eu confesso que essa... Não, eu tô falando do Monark. Eu tenho uma sobrinha, neta de 8 para 9 aninhos e uma com 1. Então, quando tu me relataste isso, assim, foi... Meu. Eu queria fazer um parênteses sobre o Monark, porque eu não tenho nenhum tipo de restrição nem compromisso com o seu Monark. Então, eu queria só fazer algumas coisas para que os ouvintes soubessem. Primeiro, o Monark está sendo processado, já tem mais de ano, pelo DENARC. Tá? Sendo processado pelo DENARC por consumo de drogas no programa ao vivo para milhões de pessoas, e ele foi orientado pelo advogado dele e falou isso no ar. Por isso que eu estou dizendo, foi orientado pelo advogado dele a dizer que ele estava fumando tabaco orgânico. Cada vez que ele falasse tabaco orgânico, todo mundo sabia que era maconha, no programa ao vivo. Esse cidadão é filho de psicóloga com um contador, se eu não me engano, família muito boa, muito bem estabelecida. Ele saiu do YouTube porque o YouTube chutou ele fora depois que ele defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. E hoje ele tem o seu programa com uma audiência absurda na plataforma Rumble, que é a plataforma que veio para o Brasil, porque é uma plataforma que não tem nenhum tipo de censura e nenhum tipo de limite, e por isso aceitou ele para que ele pudesse continuar falando e fazendo. Então, por isso que ele falou o que ele falou de pedofilia, porque o Rumble não tem as políticas que o YouTube tem. O Rumble permite que se coloque qualquer coisa lá dentro, que o Rumble assume a polêmica e bola para frente. Mas como ele tem pouco cérebro, ele decidiu colocar os cortes do programa dele do Rumble no YouTube. Então, é realmente uma imbecilidade. E aí acabou acontecendo tudo isso aí, estourando. Então, eu queria deixar claro para os ouvintes que, para mim, o seu Monark é um imbecil. Eu acho que não tem outra melhor do que isso, e com muita ressonância, com muito alcance, falando esses absurdos. Alguém que defendeu o nazismo e que agora disse que... ele já tinha tido um outro caso antes de racismo, onde ele perdeu o patrocínio do iFood no YouTube, antes do nazismo, quando ele disse assim, ter pensamento racista é racismo. Essa foi a primeira dele. Então, a gente observa qual é a lógica dele. Para ele, ter pensamento racista não é racismo, ter material de pedofilia não é crime, né? Defender que tem um partido nazista não é ser nazista. Então, essa é a política dele de criar um distanciamento que só existe na cabeça dele em relação. Mas, então, não é uma pergunta que eu estou te fazendo, nem passando a bola para o Catani, eu queria aqui falar para os ouvintes, deixar bem claro qual é a minha posição, não é a posição do Batcast, é a minha posição a respeito do seu Bruno Ayub, vulgo Monark. Mas vamos adiante. Quanto nós temos de programa já, Catani? Nós temos ainda uns 13 minutos. 13 minutos. Então, antes da próxima pergunta, Luciana, tu quer aproveitar o espaço para divulgar alguma coisa para os ouvintes? Quero sim. Quero divulgar para vocês que vai ter o primeiro seminário
sobre exploração, né, sexual e violências contra crianças e adolescentes, primeiro simpósio brasileiro sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no meio virtual. É um programa do projeto Proteca, Observatório Proteca da Universidade Federal do Paraná, e será no dia 29 até 31 de agosto. Então, 29 é a palestra de abertura e até 30 e 31 de agosto é só pela manhã. Eu gostaria que todos que pudessem participar, porque, como eu falei, a proteção das crianças e adolescentes é um dever da sociedade, independente de profissão. E aí eu queria já aproveitar essa deixa. Desculpe, as inscrições podem ser feitas pelo link. Na minha rede social, posso divulgar meu Instagram aqui? Claro, então, claro, à vontade. E também nas redes sociais da UFPR. Né? Ali tem um QR Code, encontra ali, pode fazer a inscrição. Se tu puderes mandar para nós o quanto antes Posso isso. mandar? Claro, Ótimo. E a gente já divulga nas nossas redes sociais a partir de amanhã já. Por favor. Ótimo, vou mandar. Ótimo. Tá, a gente bota nas redes sociais, divulga, pede inscrição para todo mundo e vamos lá. Bom, com últimos profissionais minutos que do trabalham, programa, então, né, com esse tipo de crime. Sim, últimos minutos do programa, então, eu queria te perguntar se tu já participaste de alguma ação direta de captura ou não de crimes desta natureza. É uma curiosidade que eu tenho. Várias vezes. Tanto da investigação, né, alguns anos atrás, mas quanto para cumprir os mandados. E como a gente estava falando, inclusive quando eu fiz o curso do FBI, até que eu citei, lá na FBI, lá eles falaram o seguinte: a diferença entre nós e vocês é principalmente porque quando a gente prende um indivíduo, um abusador desses, ele fica 30 anos preso. E lá 30 anos são 30 anos. Aqui não, a pena máxima é 8 anos, a pena é muito pequena. E pasme com o que eu vou falar agora, muitas vezes a gente tem a decisão judicial que nem com viaturas ostensivas ou vestimenta ostensiva a gente pode ir na casa dessas pessoas para protegê-lo de ser, né? Todo mundo vai ver por que está o carro da Polícia Federal na frente da casa dele. Quer dizer, e a vítima? Eu acho que a imagem dele tem que ser protegida, ninguém pode saber. Tem que ser protegida, mas da vítima ninguém quer saber muito, entendeu? Não vem na decisão escrito assim: se tiver uma criança lá, deve ser protegida, ela deve ser amparada, deve ser encaminhada. Não tem isso. Mas tem assim, que tem que não vai de viatura ostensiva, não coloca roupa ostensiva, entendeu? Então, isso tem que mudar, essa inversão de valores, né, com esse tipo, e principalmente esse tipo de crime, né? E eu queria voltar um pouquinho naquilo que você falou, mas também falando desse tipo de crime. Teve um estudo recente agora da SaferNet com a Intercept, que eles publicaram que crimes cibernéticos, que são principalmente crimes de ódio, de pornografia, divulgação de pornografia infantil e neonazismo, aproveitando a deixa do que você estava falando, aumentaram em até 5.000% durante esses 2 anos de pandemia que nós tivemos. Então, imagina o que é. Se eu tinha 80 mil crianças, 1.800 meninas e morreram por causa de violência sexual no país, 35 mil crianças e adolescentes foram mortos por morte violenta no país, imagina isso vezes 5.000. Né? E hoje, o que eu peço também? Que os pais acompanhem seus filhos, porque a gente também tem estudos de que apenas 20% dos pais e familiares acompanham a vida na internet de uma criança e adolescente. A maioria das vezes eles nem sabem o que está acontecendo. Essas crianças precisam, infelizmente, as crianças precisam ser instruídas a saber se defender. Por quê? Porque nem sempre o pai vai estar ali do lado, vai estar ali no momento que o aliciador, que eles usam de linguagem ludibriante e conseguem penetrar na mente, nessas mentes jovens, assim, sim, de uma maneira incrível, e conseguem o que eles querem, né? A princípio, eles podem, inclusive, se passar por crianças. E eu digo muito isso aqui. Você falou que tem uma netinha? Não, sobrinhas netas. Sobrinhas netas de 9 aninhos. 8 para 9 e uma de 1 aninho e pouco. 8 para 9. Eu tenho hoje filhos adolescentes e o bebê, mas eu jamais deixaria meu filho, por exemplo, sozinho na rua ou sozinho num shopping com essa idade, tá? Porque então essa visão que a gente tem que ter. Se eu não deixo meu filho sozinho na rua, não deixo ele passear no shopping sozinho, não deixo ele pegar um ônibus sozinho, por que eu deixo ele sozinho na internet?
A internet tem muita coisa boa, mas ela também pode ser um ambiente muito hostil e criminoso, e atrai muitos criminosos. E quanto menos acompanhamento parental essa criança tem, mais vulnerável ela fica. Porque, e principalmente a gente ter um diálogo muito aberto e estabelecer vínculos de confiança com essa criança, para que essa criança conte o que está acontecendo. E aí eu também vou falar dos 3 R's que a gente tem que passar para a criança, que é o reconhecer, reagir e relatar. Ela saber reconhecer, você falar para a criança, se alguém quiser falar para você, te tocar em certas partes íntimas, não pode, explicar para ela o que é certo e o que é errado, porque, como eu falei, quanto menor a criança, mais vulnerável ela fica. E enquanto tem pessoas que a sociedade em si, em geral, muita gente pensa assim, não, com crianças maiores elas vão saber, mas não é, acontece com crianças de 3, 4 aninhos, né? Então elas, e quanto menor a idade, mais vulnerável, porque elas não sabem se defender. É nosso dever proteger essas crianças e também as crianças atípicas, que tem qualquer tipo de, as crianças especiais que nós chamamos, né? Com qualquer tipo de deficiência, elas são mais vulneráveis ainda, porque tem dificuldade em relatar, em se defender, né? Então, os 3 R's que eu estava falando é a criança aprender a reconhecer que aquilo é um abuso, é uma aproximação que não é correta, reagir, ela dizer não, ela sair de perto, gritar, correr, procurar ajuda com um adulto de confiança, e depois ela relatar para alguém da confiança dela, seja um professor, seja um educador ou os pais, o que aconteceu. Então, a gente tem que estabelecer um vínculo de confiança. E se, por exemplo, algum de nós aqui for um dia escolhido para um relato dessa criança, uma revelação espontânea, a gente jamais pode dizer assim, não, espera aí, eu não estou preparado para ouvir isso, eu vou chamar alguém. Não. Ouça com atenção o que aquela criança está te contando, sem questionamentos, sem julgamentos, nada, só apenas ouça. Em seguida do que você ouviu, anote ou grave áudio, tudo aquilo que você ouviu e relate para as autoridades. Nós temos vários canais de denúncia que a gente falou no começo, desde o Disque 100, você pode procurar o Ministério Público, qualquer polícia, registrar boletim de ocorrência, mas procure as autoridades. Relate o que aquela criança, você pode salvar a vida daquela criança, pode cessar os abusos que aquela criança está acontecendo. E isso pode ser em qualquer meio, pode ser na assistência social, nos educadores, nos médicos e, pasme, até nos dentistas, porque eles podem identificar, e eu assisti palestras com algumas recentemente, podem identificar cenas de abuso na cavidade oral da criança, inclusive crianças, por exemplo, com HPV, com algum tipo de vírus de doenças venéreas na boca, ou com palato modificado por abusos sexuais. E isso quem é que vai detectar? O dentista, porque muitas vezes os pais não se atentam a isso. Ou até pelo desconhecimento, entendeu? Pelo desconhecimento de que algumas doenças são sexualmente transmitidas e aparecem na boca da criança. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Então, isso, várias profissões podem ter acesso a alguma criança abusada e deve relatar e deve se atentar a esse tipo e tentar salvar essa criança, né? Fazer cessar. E Luciano, o que tu estás trazendo, me parece que o Brasil ele tem que tomar uma atitude muito mais drástica em relação à ideia da educação sexual. Porque me parece que é fundamental que exista, inclusive, a presença de pessoas que nem tu, nos espaços escolares, para que seja dada, no mínimo, uma palestra anual, semestral, para que pessoas que sejam especializadas realmente façam a educação sexual, porque o Brasil ele se encaminhou nos últimos anos para uma ideia de que a educação sexual, na verdade, ela é uma instrução para se fazer a vida sexual, uma indução da vida sexual da criança. E é exatamente o oposto. Isso é um desserviço de décadas, porque eu lembro que nos anos 80 foi feito um filme em que, se não me engano, era A Menina do Lado, o nome do filme. E que era uma menina que fazia o papel, e não sei até se ela não tinha essa idade, de uma menina de 12 anos que acabava tendo um caso com um homem adulto e casado. E o Brasil parece retroceder a esses períodos em que se normalizava esse tipo de prática. E a educação sexual me parece o caminho absolutamente único e inadiável para que a sociedade dê um passo fundamental em direção à superação disso tudo, não é?
Com certeza, com certeza. É que a sociedade em geral tem uma concepção errônea da educação sexual. Ela não é um incentivo à prática sexual, diferente. É fazer com que a criança conheça o próprio corpo, e isso é muito bom para que ela saiba dizer não e saiba o que é certo e o que é errado. Isso previne, inclusive, o aliciamento. Ela vai saber que aquilo que está acontecendo é um abuso, que o tio que vem abraçar ela e passa a mão nos seios ou no bumbum de uma criança, aquilo não é normal, aquilo não é correto, aquilo não é uma demonstração de carinho, sabe? Então, é importante a conversa aberta com as crianças. Vários sites de ONGs e etc., que trabalham com isso, são famosas, trazem, inclusive, como você faz, como você pode chegar na criança, algumas dicas para que você chegue na criança e eduque a sua criança, para que ela não passe por isso, para que ela saiba o que é certo e o que é errado. Outra coisa que eu falo, tem uma criança, a sua criança não quer beijar determinado amigo, determinado fulano que frequenta sua casa, ela não quer chegar perto daquela pessoa. Não force. Pode ser simplesmente porque a criança não quer chegar perto, mas também pode ser que tenha alguma coisa acontecendo que você não saiba. E não deixa a sua criança sozinha mesmo entre amigos, assim, fica passando de um colo para o outro, já é maiorzinha, não precisa disso, sabe? Às vezes a criança não se sente confortável e tá ali, às vezes os pais estão junto e pasme, o abusador, ele se aproveita em qualquer momento, pode estar cheio de gente, ele pode pegar uma criança no colo e ficar esfregando aquela criança nele, ele já sente prazer com isso na frente de todo mundo. E muitas vezes ninguém percebe. Sabe? Eu já passei por um caso de importunação sexual, assim, grávida, gestante de cerca de 6 meses, agora do meu último filho, na casa de um parente muito próximo, durante um aniversário de criança. A pessoa se aproveitou de um momento que eu estava sozinha com a minha filhada e veio se esfregar. Quer dizer, isso acontece em todos os lugares, todas as classes sociais, pode acontecer, inclusive, com quem trabalha com isso. Infelizmente. E aí entra aquele negócio de você ser mulher lá do início da nossa conversa. Não é fácil. Acho que estamos, Viário, infelizmente, chegando no nosso momento final, e a conexão do início ao fim foi sensacional. Mais alguma coisa, Viário? De minha parte, Luciana, muito obrigado por essa aula. Agradeço também meu marido Alexandre, que também é outro desses lutadores da sociedade brasileira. Agradecemos demais a isso, e olha, impactante, necessário. Bom, eu sou o professor Adriano Viário e, junto com o Fábio Catani, conduzimos mais um episódio do BateCast. Tchau, tchau.